Olá meus queridos, aqui é o professor Emival, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Então hoje nós vamos responder a uma questão, um desafio que foi postado lá no grupo do Telegram. Então se você não respondeu o desafio, vou deixar aqui o link abaixo do vídeo, aí você vai lá no Telegram, responde a questão e depois volta aqui para assistir ao vídeo. E a questão tratava do seguinte, nós temos aqui uma oração, a casa está destruída. E a questão diz o seguinte, ao substituir o termo destacado, está, por foi, ou seja, a casa foi destruída, mantém-se a mesma função sintática dos termos da oração. Então a questão diz que em a casa está destruída e a casa foi destruída, internamente os trechos, os termos, como diz aqui, mantêm a mesma função sintática. Será que isso é verdade? Então é isso que nós vamos analisar. Lembrando também que a estrutura aqui, se você errou a questão, possivelmente você não percebeu, não conseguiu diferenciar o verbo na voz passiva e o predicativo. Então é isso que a gente vai ver. Vamos iniciar pela primeira oração, que é a casa está destruída. Então o primeiro passo para fazer a análise sintática é buscar o sujeito. Então quem é que está? No caso aqui, a casa. Então a casa está destruída. E essa estrutura da oração, esse verbo estar, ele pode ser um verbo de ligação, se ele ligar, do caso aqui o sujeito, a casa, se ele ligar um predicativo à casa. Será que é isso que nós temos? A casa está destruída. Sim, então trata-se de um estado, uma condição da casa, por isso um predicativo do sujeito. Nós temos aqui está, que é um verbo de ligação, poderia ser um predicativo do objeto direto, de várias outras funções sintáticas. No caso aqui o sujeito, então, predicativo do sujeito. Aqui, bem fácil. Agora vamos analisar a segunda oração, que é a mais complicada. O aluno ele pode perceber aqui, o verbo estar e o verbo ser. Os dois podem ser predicativo, pode ser verbo de ligação, desculpa, então não modificaria nada. No entanto, você deve sempre fazer análise sintática, buscar o sujeito e seguir toda a ordem. Vamos lá. Quem é que foi? Nós temos aqui a casa. Então a casa é o sujeito. Só que aqui a estrutura ela está diferente. Perceba que o foi é o verbo ser e o destruído é um verbo no particípio. Olha, então tem chances aqui de ter uma estrutura de voz passiva analítica. Vamos perguntar, a casa foi destruída, a casa ela sofre uma ação? Esse sujeito, será que ele é paciente? E aí você vai ver que sim. Então nós temos um sujeito aqui passivo, em que esse foi destruída é uma locução verbal que apresenta então, ela pode apresentar um agente da passiva, alguém que exerce essa ação na casa. Vamos analisar? A casa foi destruída, a gente pode colocar aqui pelos vândalos, por exemplo. Vândalos, podemos, Então, nós estamos diante de uma voz passiva. E aí eu apresentei aqui várias opções. Primeiro, você deve perceber que a casa ela sofre ação, então nós estamos diante de uma voz passiva. Segundo, a estrutura. Normalmente é o verbo ser, estar, mais um particípio. E é o que ocorre. E também perceber que é possível adicionar um agente da passiva, que é o caso aqui dos vândalos. E por último, para fechar aqui essa análise, ter certeza, você pode passar da voz passiva para a voz ativa. Como que se faz isso? O agente da passiva, que é o pelos vândalos, ele vira o sujeito, então vamos colocar aqui os vândalos. Os vândalos. Tá? Esse verbo aqui, ele vai perder essa parte, o verbo ser, então vai ficar só esse verbo que agora está no particípio, vai ficar os vândalos destruíram. E aí, o sujeito paciente vira o objeto direto, destruíram a casa. Ok, então ficou claro agora que sim, se trata de uma voz passiva analítica. Agora vamos pensar o seguinte, a função sintática desses trechos, por exemplo ali, destruída, manteve a mesma na 1 e na 2? Aí você vai perceber que não, aqui predicativo do sujeito, um verbo de ligação, aqui uma locução verbal, e o sujeito paciente, então destruído aqui faz parte, é um verbo que está dentro de uma locução. Então as funções sintáticas aqui dos termos, elas modificaram, elas não são iguais. Também a questão, ela poderia tratar de algo que dificultaria mais ainda, é se perguntar, por exemplo, se a palavra destruída, ela exerce, no caso, ela tem a mesma classe gramatical, lembre-se, classe, substantivo, adjetivo, artigo. Então, será que ela é a mesma classe? Aí você vai perceber que não. Aqui é um adjetivo, aqui é um verbo que está dentro da locução, foi destruída. Também isso complicaria muito a questão. Agora vamos voltar lá ao desafio, agora que a gente entendeu o todo. Ela diz que mantém-se a mesma função sintática dos termos da oração, então não mantém, como a gente viu, errado.
é modificada aqui. Embora a estrutura seja muito parecida na leitura, você não perceba, sempre você deve fazer análise sintática e aí perceberia que a resposta desse desafio é errado, ok? Então, um abraço, meu querido, minha querida. Se você respondeu e acertou, parabéns. Se você não acertou, é mais um aprendizado e é o motivo, então, desses nossos desafios. Um abraço e até o nosso próximo desafio, a nossa próxima questão. Até mais!